A heresia de Horus mostrou alguns dos comportamentos mais grandiosos dos filhos do imperador. Muitos primarcas eram aclamados como deuses, salvadores da humanidade que libertariam esta da estagnação da velha noite. Porém, alguns primarcas eram mais exaltados do que outros. Alguns, como o primarca Fulgrim, eram queridos pela sua beleza e elegância. Outros eram respeitados por sua eficácia no campo de batalha, como Rogaldorn e Leman Russ. No entanto, existia um primarca, que era querido pelas multidões por seu carisma e capacidade em oratória. Porém, era desprezado pelos seus irmãos por sua suposta fraqueza no campo de batalha. Lorga Aurelium, primarca da 17ª Legião, os portadores da palavra, pois, apesar de nunca ter desejado ser um guerreiro e ser fisicamente o mais fraco dos primarcas, seus impactos na história de Furikei e na galáxia são sentidos até os dias de hoje. Lorga sempre foi considerado o mais fraco dos primarcas, e ele é constantemente humilhado, especialmente pela comunidade de Furikei, justamente por sua covardia. Quando Horus desafia Lorga a lutar por seus ideais, por ele acreditar que o mestre da guerra era muito fraco para o cargo e não estava seguindo os poderes ruinosos do caos à risca, ou o panteão, como ele mesmo diz. No entanto, apesar disso tudo e de sua forte dependência emocional, Lorga ainda é um primarca que deve se ter respeito, pois ele nasceu no mundo de Kolkis, um mundo dominado por uma teocracia caótica, em que os líderes se acostumaram a explorar a população e conquistar os seus territórios e seu poder através da força. E Lorga, quando teve as primeiras visões do imperador, desafiou todo o sistema religioso do seu planeta e embarcou ele em uma cruzada santa, uma guerra santa que durou 6 anos e massacrou milhões para poder conquistar o planeta para o seu pai. E, por causa de suas habilidades especiais em oratória, ele conseguiu convencer a população inteira, doutrinada por anos pela religião da Aliança, que era um culto ao caos disfarçado, a se voltarem e se renderem ao Império e ao Imperador da humanidade. Por isso, apesar de ser humilhado também por primarcas como Angron e Leman Russ, Lorga participou de campanhas brutais de guerra e brutalidade que Angron, mesmo sendo considerado um dos primarcas mais fortes fisicamente, não conseguiu, pois ele nem mesmo conseguiu conquistar seu próprio planeta natal. E mesmo Fulgrim, que era um primarca exaltado por sua lâmina, por sua elegância e também por sua perícia em combate, não teve a campanha brutal que Lorga teve. Apesar de Fulgrim ter conquistado seu mundo pacificamente, Lorga derramou sangue como todo e qualquer primarca para conquistar o seu mundo natal, e agiu como um verdadeiro general, purgando aqueles que ele considerou hereges, pois Lorga acreditava que o imperador era o deus verdadeiro da humanidade. Ele acreditava que o imperador traria sentido e significado que toda a cultura humana busca nesses milênios da história da espécie. E dessa maneira ele travou uma guerra santa, purgando e destruindo todo aquele que não se voltasse à adoração do Deus Imperador da humanidade. E quando encontrou com o Imperador, este instruiu Lorga na verdade imperial, e por um tempo Lorga aceitou por amor ao seu pai. No entanto, Lorga rapidamente percebeu que a fé imperial poderia levar a humanidade a níveis maiores de força, dedicação, bem como zelo e lealdade ao Império, pois a verdade imperial limitava o potencial humano a somente estar submisso às regras e normas seculares do Imperador, mas a fé imperial levava a humanidade a ultrapassar todos os seus limites, a enfrentar adversários que normalmente não se conseguiria enfrentar, pelas restrições básicas da verdade secular que leva tudo para o materialismo frio, enquanto a fé leva o espírito do homem a alcançar níveis maiores de dedicação, zelo e força, como também de fanatismo. E Lorga começou a pregar essa fé imperial, acreditando que seria ela que sustentaria o Império durante todos os milênios de sua existência, caso as coisas dessem errado. E o Imperador repreendeu Lorga, o repreendeu destruindo Monarquia e humilhando a sua legião. E um dos argumentos que conta a favor da sua força é que após a destruição de Monarquia, a legião de Lorga se tornou a segunda legião com maior número de vitórias em mundos conquistados, pois os portadores da palavra, movidos
por sua fé, sempre buscaram performar o mais perfeito possível. Diferente de outras legiões, como os filhos do imperador, que buscavam a perfeição, os portadores da palavra não se limitavam com a perfeição sob os padrões humanos, mas estes buscavam constantemente sempre performarem no mais alto nível, sempre agirem com maior nível de dedicação, zelo, lealdade e bem como brutalidade. Pois para Lorga, a fé não se limitava somente a um ato religioso, mas também ela ia para muito além, abrangendo todos os outros aspectos da vida, bem como a racionalidade, a força, a arte marcial. E o imperador humilhou a legião de Lorga, pois buscava que eles fossem mais eficientes e mais rápidos na sua conquista. E antes de monarca, a legião ficava meses nos mundos conquistados ensinando a população sobre a Lectitio Divinitatus, o livro que Lorga escreveu para descrever o imperador como Deus e suas bases intelectuais para tal. Dessa maneira, a legião travou a guerra com brutalidade, mais movida por ressentimento do que para com lealdade ao imperador. E Lorga, apesar de sua covardia em sempre rejeitar o seu destino como primarca, este era tão brutal quanto qualquer um de seus irmãos. Apenas os motivos que o faziam ser assim eram diferentes, pois enquanto alguns primarcas eram brutais por serem somente a sua natureza, ou porque era seu trabalho, Lorga utilizava a guerra e travava a mesma somente como uma ferramenta para alcançar o verdadeiro combate que movia sua alma, o combate pela alma da humanidade, de conquistar o coração dos homens. Para ele, esta era a verdadeira guerra que ele e sua legião deveriam travar, a guerra pelo espírito e a alma da humanidade. No entanto, o imperador valorizava mais o conflito armado do que propriamente o conflito intelectual. Movido pelas mentiras de Corferon, que criou Lorga constantemente abusando dele emocionalmente para o ter sob seu controle, persuadiu Lorga a ter com os poderes ruinosos do caos uma aliança, abandonando o imperador e voltando o culto aos deuses do caos. E assim Lorga conseguiu despertar os seus poderes adormecidos psíquicos e o fez se tornar ainda mais forte, a tal ponto que somente as suas palavras podiam destruir exércitos inteiros. E seu poder psíquico, aliado com sua oratória, bem como sua aparência, pois Lorga era dito que era o mais parecido com o imperador, pois o seu rosto brilhava em dourado como um sol, assim como seu pai, o primarca ganhou mais poder e força a tal ponto que ele conseguiu rivalizar com Roboute Guilliman no ataque a Nuceria, quando ele e sua legião e a legião de Angron atacaram o seu planeta natal para destruir e assim fazer o primarca se tornar um príncipe demônio do caos. No final, o erro de Lorga foi sempre rejeitar a natureza e palavra do seu criador, e bem como também se deixar levar pelas mentiras e persuasão de Corferon e Erebus, pois apesar de ter sofrido um abuso emocional, Lorga ainda era um primarca e tinha noção e conhecimento do que eles estavam fazendo. No entanto, ele escolheu fechar os seus olhos e simplesmente seguir. Ele escolheu não amadurecer e sempre ficar na corda da escravidão que Corferon impôs a ele. No entanto, com o despertar de seus poderes psíquicos, ele descobriu seu verdadeiro potencial e descobriu também que ele não era tão diferente dos irmãos que ele julgava como inferiores ou até mesmo sem alma, como Roboute Guilliman. O poder e a força de Lorga não estava nas suas habilidades físicas, ainda que ele as tenha, mas estava nas suas palavras e capacidade de oratória. Sua capacidade intelectual foi ao mesmo tempo a razão pela qual a humanidade caiu e que fez ela se reerguer e lutar contra a ameaça do caos, pois a Lectitio Divinitatus foi utilizada pela fé imperial para formar o culto imperial, que hoje em dia, no 41º milênio, é a única coisa que mantém o império junto e funcionando. Bem como também foram as suas palavras e pregação para o caos que fez a heresia de Horus acontecer. Lorga é tanto no final um grande defensor do império e o primeiro herege, o maior arquiteto da sua queda.